neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Cristo em breve vem. Breve vem o grande dia, em que lutas findarão, todos males, agonias deste mundo cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto, e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Damos-te graças, ó Pai, porque ainda podemos falar com o Senhor. Crendo, portanto, na tua onisciência, onipresença, onipotência. Porque não estamos falando como que ao ar, nós estamos falando ao Deus de Elias, ao Deus de Moisés,
ao Deus Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho que se nos deu. Seu nome é maravilhoso, Ele é forte, poderoso, Deus forte, Ele é Filho, Ele é Pai da eternidade, é Príncipe da paz. Senhor, não temos crido em vão, e por isso te rogamos em nome de Jesus Cristo, falar aos nossos corações, enquanto falamos a Tua palavra. Que os doentes sejam curados, aqueles que têm pedido oração, sejam atendidos em suas súplicas, sejam orientados pelo Espírito Santo nos seus problemas, nas suas dificuldades, nas suas lutas. É no nome santo de Jesus Cristo que nós te suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Aos Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Amados, existe um provérbio que ninguém pode viver de promessas apenas. E promessas apenas não enchem barriga na linguagem popular. Nós conhecemos esse dito. Mas no caso de promessas humanas, de homens que prometem quando estão querendo alcançar determinados postos, eles prometem tudo, o que podem e o que não podem. Há pouco tempo nós ouvimos isto. Um certo candidato oferecendo o mundo e o fundo, combatendo a situação, combatendo aqueles com quem ele estava concorrendo e prometendo coisas que, pela razão, uma pessoa de bom senso jamais creria naquilo, porque ele não tinha e não tem possibilidade de desfazer o que os outros têm feito, e mais do que isto, para desfazer do que os outros têm feito, ele teria que fazer muito mais, porque teria que desfazer para depois fazer. É uma coisa muito difícil que o homem estava prometendo. Agora a gente ouve certas coisas, mesmo sem querer, mesmo sem estar com o coração naquilo, mas o Espírito nos chama a atenção. E tudo que nós ouvimos, fiquem sabendo disto, produz alguma coisa em nossa vida, de mal ou de bem. Por isso precisamos ter discernimento do que estamos ouvindo. Nós podemos ouvir as coisas mais horríveis, não voluntariamente, mas Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração tem, não é? O coração está cheio, então, quando abre a boca tem que sair o que está lá dentro. Se você põe leite dentro de um filtro, de uma talha, abre a torneira, vai sair leite. Se você põe água, abre a torneira, vai sair água. Se põe um refresco, um refrigerante qualquer, abre a torneira, vai sair aquilo que está dentro. Assim também é o homem. Quando abre a sua boca, sai o que está dentro.
Pelas suas palavras, nós conhecemos o seu caráter. O que quer dizer, as palavras do homem são a expressão do seu caráter. Apesar de que existe a hipocrisia. Existem muitos que são uma coisa em determinados ambientes e em outros ambientes são outra coisa. Isto é uma vida hipócrita, uma vida fingida. Por isso Jesus disse que o hipócrita não é salvo, não entra no reino dos céus. E o profeta desta era diz que ninguém deseje ser um personificador. Que Deus nos livre disto. Mas eu quero, com os meus ouvintes, chegar a este ponto de crer nas promessas. Agora, aquele homem de quem estou falando estava fazendo promessas impossíveis. Mas Deus também fez promessas impossíveis. Impossíveis. Bom, impossíveis para os homens. Quando está prometendo, então nós devemos ver quem está prometendo. O potencial de quem está prometendo. A possibilidade de quem está prometendo. Deus prometeu coisas impossíveis a homens que estão limitados somente ao possível. Mas nesse instante eu desafio o meu povo a crer de coração no Deus do impossível, no Deus infinito, num Deus raro, num Deus que tem mistérios escondidos, num Deus que tem a palavra criativa. Você sabe que o profeta desta era estava cheio deste Deus, ministério do Filho do Homem manifestado nele, e ele falou, e apareceu esquilos ali. Pela palavra falada, ele falou e o peixe ressuscitou. Ele falou e a neve obedeceu. Mas ali estava um Deus no qual nós podemos crer em suas promessas, revelado em um homem como eu. Você acha isso demais? Se você vivesse no tempo de Elias, e Tiago disse que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele disse para Acabe que segundo a sua palavra não choveria. Eu gostava muito de crer nas promessas de minha mãe. E eu tinha de crer nas promessas dela, porque se ela me prometia um doce, ela me dava aquele doce. Mas também tem uma coisa, se ela me prometia uma surra, ela não se esquecia. Nós temos de crer nas promessas de Deus, tanto as bênçãos, como também a correção. Também como advertência. Devemos crer de coração mesmo nas consequências da desobediência, pois há promessa. Há promessa mesmo. Bom, então vamos ver quem é o prometedor. Quem é que está prometendo a Abraão? Já avançado em idade, porque se ele estivesse prometendo, vamos supor aqui, que Sara fosse novinha, nova ainda, estivesse nos seus dias férteis de mulher, e Abraão também, então já seria mais razoável. Ali um médico, um cientista diria, não, isto é porque aconteceu isto e aquilo outro, e explicava lá cientificamente como querem fazer acerca do maná e da travessia do Mar Vermelho e outras coisas. Mas o caso de Abraão? Já havia sido mortificado, Abraão estava mortificado,
Sara já estava mortificada o seu ventre, já tinha o seu ventre mortificado, quando receberam a promessa de Deus, a promessa do impossível, gerar um filho, ter um filho, já com idade avançada. Não tem coisa melhor, meus ouvintes, meus irmãos amados, do que encararmos as promessas de Deus com a nossa vida mortificada, morta para o mundo. Morta para o mundo, morta para a carne. Quando eles receberam a promessa de Deus, eles estavam mortificados, eles não tinham recursos próprios para gerarem um filho. Não tinham possibilidade. E assim também acontece com a posteridade de Abraão. Os filhos de Abraão são aqueles que creem na promessa de Deus, que creem na sua palavra, na exatidão de sua palavra, sem tirar nem acrescentar. Estes são os filhos de Abraão, são aqueles que estão mortificados, crucificados para o mundo, aqueles que têm sido levados à cruz com Cristo, porque a Bíblia diz que a posteridade de Abraão é Cristo, e aqueles que estão em Cristo são filhos de Abraão. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, e às igrejas, às organizações religiosas. Não, é no singular. A Bíblia está dizendo, não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Queres analisar isto com profundidade no Espírito? Aos Gálatas 3, versículo 16. Não estamos falando de nós mesmos, estamos mostrando as Escrituras, a palavra de Deus, porque se existe uma coisa que tem que ser resistida neste dia, é o diabo. E não se resiste o diabo a não ser com o que está escrito, com a palavra de Deus. Ele não pode fugir. Você pode resistir com um credo, com um dogma, e ele continua aí, impondo sobre as mulheres, sobre os homens, fazendo-os viver sobre o desejo da carne, sobre o desejo do mundo, de modas e de tantas coisas, porque ele não tem sido resistido pela palavra, pelo que está escrito. Se você quer vencer o diabo no seu próprio terreno, que é a sua própria carne, fique sabendo disso, que o que se salva em nós é a alma. Ela tem que ter outro corpo, porque a carne e o sangue não serão salvos. Não herdam o reino dos céus. A carne é o terreno de Satanás atuar. A concupiscência da carne. Um dia essa voz cansada, essas cordas vocais calejadas, poderá ressoar em seus ouvidos tarde demais, mas esse não é o nosso desejo. O nosso desejo é que ela ressoe agora, me advertindo em tempo que a concupiscência da carne é o terreno de Satanás. E a única maneira de vencer a Satanás
é com o que está escrito. Então Abraão venceu com a palavra do Senhor, venceu a si próprio, venceu a sua própria razão, a sua própria condição, e logo Sara estava formosa, estava linda. Vocês leiam o Gênesis e vejam que Sara se renovou, Abraão se renovou. Sara virou uma mulher nova, bonita, linda, a ponto do faraó Abimeleque querer deitar-se com ela. Abraão, temendo perder sua vida, disse que era sua irmã. Mas naquela noite, Abimeleque estava se preparando para possuir a formosa Sara. E Deus veio a ele e disse: não toque em Sara. Se você tocar nela, você morrerá. Toma, Satanás, você não pode tocar na esposa de Cristo. Não pode de maneira alguma. Ela se renovou. Esta é que deve ser renovada. Esta é que nasce de novo. É a igreja do Senhor. É nascer de novo. É ser uma nova criatura. É tirar a beleza do mundo e vir a beleza de Cristo, que é o seu caráter na igreja. Então ali está uma esposa, está uma noiva querida, e deixa Abimeleque querer casar-se com ela. Herodias casou-se com Herodes, Jezabel casou-se com Acabe, a igreja casou-se com reticência. Mas a noiva de Cristo não, Abimeleque não pode deitar-se com ela. A igreja passará por esta renovação. Esta renovação quer dizer ter um outro corpo, ser transformado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 por diante, se cumprindo na noiva. Ela fica forte em poder na palavra, e o faraó Abimeleque a cobiça. A cobiça, eles querem sim. Eles querem a palavra, então começam a mistificá-la. Mas a verdadeira palavra não pode ser adulterada. Deus não permitiu Abimeleque tocar em Sara. Que o Senhor ajude a você crer de coração, ainda que sendo impossível para você, que Cristo está em você, para a fé arrebatadora, para o poder da ressurreição dos que dormem em Cristo, a voz do arcanjo. O segredo de Deus está em você. A promessa é esta: Cristo em vós. Você está achando muito débil, se encontrando muito débil, muito fraca, muito fraco. Sara também estava a ponto de rir da sua impossibilidade. Mas é Deus quem está prometendo. O prometedor é Deus, não sou eu. Eu não falo de minha igreja, estou falando da noiva de Cristo. Estou falando aos servos de Deus, aos filhos de Deus. Estou falando à igreja do Senhor Jesus Cristo, à igreja do Deus vivo, Deus verdadeiro. É composta, é formada pela palavra do Deus vivo. Por isso é uma igreja viva e não morta, viva em Cristo Jesus. Creia ainda que haja impossibilidade, você é posteridade de Abraão, em Cristo Jesus. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer, programa amigo, programa companheiro, programa da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, localizada aqui em Brasília, ali no CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Olha, nossos cultos ali são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã, sábado, grande culto ali em Taguatinga Norte, às 18 horas. CNF1, setor F Norte, ali no edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica aos fundos do supermercado Tóquio. Supermercado Tóquio fica ali na Sandu Norte. Você subindo pela Sandu Norte, do seu lado esquerdo, está o Colégio Projeção e uns 500 metros à frente
também está o supermercado Tóquio, e aos fundos, você contorna, aos fundos do supermercado Tóquio está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, no subsolo do edifício Praia Mar. Amanhã, sábado, às 18 horas, grande culto ali. Hoje, sexta-feira, lá na nossa igreja sede, no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Vá, leve sua família. Hoje à noite, culto de palestra, ensinamento bíblico. Às 18h30 começa o culto. Às 19 horas já começa louvores. E você estando lá, você vai ser abençoado. Portanto, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao nosso favor. Vamos juntos, mais meia hora, ouvir Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Cristo, meu mestre. Cristo, meu mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer, faze-me forte pra resistir fraquezas que possam vir. Cristo, meu mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter. Faze-me firme, Cristo meu Deus, pra não deixar a senda dos céus.
faze-me riso para lutar para a vitória, sempre ganhar. Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. O profeta desta era disse que um certo pregador que orava pelos enfermos orou por uma mulher que estava sofrendo, não sei se diabetes ou câncer no sangue, leucemia. Não me lembro perfeitamente qual era a enfermidade. E a ungiu com óleo. Mas a mulher morreu logo em seguida. Então aquele pregador disse assim: ó, Deus não toma cuidado de sua palavra para cumprir. Em outras palavras, não é? Ele não vela sobre a sua palavra para a cumprir, porquanto eu orei por aquela mulher, conforme está escrito na Bíblia, a ungir com óleo, e ela morreu a si mesma. Então não creio mais em Deus, não creio mais na Bíblia. O profeta disse assim apenas: se Deus tirar a sua mão de misericórdia de sobre mim, eu entro pelo mesmo caminho daquele homem. Isto quer dizer, ouvintes, que se Deus não tiver a misericórdia de nos segurar na sua palavra, nos dar a fé de Jesus Cristo, nós nos escandalizamos e prostramos à margem do caminho com facilidade. Porque a vida cristã é a vida mais espinhosa que existe aqui na terra. Ela deve ser escolhida de livre e espontânea vontade, isto depois que a pessoa é chamada por Deus e toma conhecimento. Ele chama e mostra as duas estradas. Agora, pela semente que o próprio Deus tem colocado dentro da pessoa, então aquela pessoa escolhe a estrada estreita, o caminho espinhoso. Nos faz lembrar o testemunho de Sadraque, Misaque e Abednego, que quando o rei mandou tocar a trombeta, ele houvera feito a imagem de um santo homem, que era Daniel, e assinou um decreto que todo mundo tinha que adorar aquela estátua, considerando como Deus de Daniel, porquanto Daniel foi um homem muito poderoso, muito abençoado, foi um profeta dentro de seu reinado. Embora sendo a estátua, a imagem, não é? A estátua de um homem santo, Sadraque, Misaque e Abednego não prostraram quando os instrumentos foram tocados. Todo mundo deveria se ajoelhar. Mas acontece que, ficando de pé os três, então logo aquilo foi muito distinto. Quando todo mundo se dobra,
e apenas uns poucos ficam de pé. Ora, logo eles foram levados ao rei. O rei gostava deles também porque eles tinham o mesmo espírito de Daniel. Eles tinham o mesmo espírito de Daniel e, portanto, não tinham o espírito de idolatria. Não havia neles o espírito de idolatria, mas sim o espírito de adoração ao único Deus. Mas o resultado foi este: que o rei não cumpriu a sua palavra, não executou, não fez cumprir a sentença segundo o seu edital, segundo a sua lei, logo de uma vez com Sadraque, Misaque e Abednego. Mas ele tentou convencê-los de que deveriam se dobrar, dando-lhes uma outra oportunidade. Você sabe que quando Satanás lhe oferece alguma coisa, alguma oportunidade, e você rejeita, fique sabendo, ele está ali com uma fornalha bem mais aquecida para você. Ele pensou que Jesus se dobraria diante de sua oferta, mas quando Jesus o resistiu com as Escrituras, o que aconteceu? O seu plano já estava feito de levá-lo à cruz. Cada pessoa que escolhe o caminho estreito, que tem procurado ser servo de Deus, tem que saber, viver a verdade tem preço. Não se vive a verdade dando tapinhas nas costas com apertos de mãos. Quem vive a verdade é odiado pelo mundo que está imergido na mentira. Então o rei deu outra oportunidade. Mas eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes para a convicção, a certeza e a consciência. Eles estavam cônscios do caminho em que eles haviam escolhido. Respondendo para o rei: o nosso Deus pode. O nosso Deus pode nos libertar desta fornalha, das suas mãos, ó rei. Mas a disposição deles era esta: ainda que ele não nos livre, nós não renunciaremos. Nós não nos escandalizaremos. Nós não vamos murmurar contra ele. E o resultado foi, vocês já conhecem, que eles não se dobraram. E parece que Deus não tomou conhecimento daquele testemunho e deixou que eles fossem lançados na fornalha 7 vezes mais aquecida. Mas acontece que Deus foi esperá-los lá dentro, e a única coisa que queimou deles, que estavam neles, foi aquelas cordas, aquelas amarrias, foram aquelas coisas que estavam naturalmente amarrando-os quando eles foram lançados na fornalha. Deles mesmo não queimou nem sequer um fio de cabelo. Oh, como isto me dá uma grande mensagem e anima os filhos de Deus, aos servos do Senhor, aos escolhidos de Deus, a prosseguirem adiante, mesmo vendo contradições, mortes contraditórias, dificuldades de todas as maneiras. O nosso Deus pode nos livrar, mas ainda que Ele não nos livre,
nós não deixaremos a sua palavra, a mensagem que ele nos enviou através do seu profeta. Isto é maravilhoso, isto é tremendo. A tantos outros foram dadas oportunidades para negarem, mas eles não se dobraram. Eles sabiam em quem tinham crido e por isso, convictamente, certos do caminho que haviam escolhido, não recuaram. Mas agora nós temos de chamar a atenção para os nossos ouvintes, ou a atenção dos nossos ouvintes, para um fato muito importante desta meditação. É que Deus não se responsabiliza por quem quer que seja que tenha invocado o seu nome e tenha procurado servi-lo, se aquela pessoa não fica debaixo da sua misericórdia, debaixo de seus ditames, sob a sua palavra. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Nós temos muitos exemplos nas Escrituras e mesmo na história da igreja e no presente momento, que a uns ele dá salvamento, a outros ele permite partir numa hora que a gente acha que não deveria ter partido, e de uma maneira que a gente acha até que não seria uma maneira própria para um cristão partir. Deus deixou que Tiago tivesse o seu pescoço amputado. Logo, com tanta facilidade, Herodes amputou o pescoço de Tiago, mas não pôde matar a Pedro no dia que ele queria. Pedro só pôde morrer no dia que Deus permitiu. Portanto, notemos isto: Deus vela sobre a sua palavra, e nós temos prazer de que Deus cumpra a sua vontade em nós, ainda que seja mal, aparentemente, para a razão, o cumprimento da sua vontade seja um mal na nossa vida, seja uma doença, seja um desastre, seja o que for. É maravilhoso saber que aquilo foi a vontade de Deus. Amados, vocês conhecem a história de Raabe em Josué capítulo 2. Aquela mulher abrigou os espias de Josué, os espias de Deus. E quando eles iam embora de sua casa, ela lhes fez um pedido. Um pedido para livrar a sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos. E eles pediram dela um sinal. Fizeram um juramento para com ela. E se ela expusesse um cordão escarlata, um cordão vermelho, então todos aqueles que estivessem sob aquele sinal estavam reservados. A vida deles não seria tocada por nenhum dos soldados de Israel. Esse era o compromisso deles. Compromisso que não podia falhar. Era juramento. Mas uma coisa é certa: vejam o que eles advertiram aquela mulher. Como eles advertiram-na. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue
seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Mas, amados, isto é profundo, isso é tremendo. Josué capítulo 2, versículo 19. Isto quer dizer que Deus não tem responsabilidade com as pessoas que estejam fora de sua palavra. Ele não é responsável por um mundo que está totalmente fora de sua palavra. Ele não é responsável pelas crianças que nascem cegas, aleijadas. Ele não é responsável pela demência que tem caído sobre a terra, a loucura, como consequência do espírito de aquisição e de sedução que tem dominado os homens, como consequência da excessiva perversão do sexo, o vício, a embriaguez, o álcool, o fumo e tantos outros vícios. Deus não é responsável pela consequência de tais pecados pelos quais a humanidade está dominada. Não. As promessas de Deus são para aqueles que observam sua palavra. Na verdade, estamos sujeitos às mesmas circunstâncias no tocante ao tempo e ao espaço, aos choques e às bactérias que estão cruzando os ares constantemente. Mas não estamos sujeitos mais à consequência do pecado, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. E Ele a cumpriu, dando-nos o seu Filho, que não é uma segunda pessoa de Deus, mas é o próprio Deus derramando seu sangue no Calvário. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. É o próprio sangue de Deus nos resgatando da consequência do pecado, do dano da segunda morte, que é o lago de fogo. A estas alturas, importa a cada um que nos ouve viver sob as promessas de Deus, ainda que parecendo que Ele tenha virado o rosto contra nós. Parecia que Deus havia se esquecido de Jó, a ponto de sua mulher, sua companheira, aconselhá-lo a amaldiçoar a Deus. Mas Jó sabia que existia o seu Redentor, que tinha poder de levantá-lo um dia, e ele, Jó, contemplar a sua glória. Firmes nas promessas do Senhor é estar crendo na sua palavra mesmo contra a razão, contra todos os sentidos, ainda que tudo parece que vai mal, tudo dando ao contrário, como aconteceu com Abraão, mas sabendo que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir e cumpre a sua promessa, como cumpriu com Abraão. De Deus muito firme são mais promessas, mais firme que as montanhas são, quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. O Senhor Deus vos abençoe a confiarem. O Senhor Deus vos ajude a confiarem na sua palavra, nas suas promessas, quer seja na cama, no leito de dor, na hora da morte, em qualquer instante da vida,
quer na abundância, quer na escassez. Esta é a nossa oração. Filhos de Deus, confiai, confiem mesmo na palavra do Senhor, porquanto Ele vela sobre a mesma para a cumprir. Nós pedimos a Deus esta bênção sobre os seus filhos, sobre todos quantos amam sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma apresentação deste amigo programa Fé para Vencer. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa produzido com muito amor, com muito carinho ao seu favor. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali aos fundos do supermercado Tóquio, no subsolo do edifício Praia Mar. Muito fácil. Supermercado Tóquio é ali na Avenida Sandu Norte. Você subindo do seu lado esquerdo, você passa em frente ao Colégio Projeção. Depois, a uns 500 metros à frente, está o supermercado Tóquio. Só você contornar. Aos fundos do supermercado Tóquio está o edifício Praia Mar. A nossa igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Amanhã, sábado, às 18 horas, grande culto teremos ali. Porém, hoje, sexta-feira, grande culto teremos na nossa igreja matriz, nossa igreja sede, lá no Novo Gama. O bairro é o Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 19 horas, grandioso culto abençoado teremos lá. Na quadra 479, lote 16, lá no bairro Pedregal, no Novo Gama, em torno de Brasília. Muito fácil, você vai estar conosco ali hoje à noite. Domingo, escola dominical, 8 horas da manhã. Domingo à noite, culto da noite. Juntos, de mãos dadas, estaremos sendo ricamente abençoados por Deus ali. Aguardamos você lá. Anote aí também o endereço de nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet. Anote aí o endereço: tabernáculo da fé Brasília.org.br, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Acessando esta página, você vai assistir todos os nossos cultos que temos na Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Firme, sempre firme, nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas
promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Pelos vales e campinas verdejantes, o Senhor faz repousar a minha alma, e estando em sua mão vou confiante, junto às águas de descanso eu gozo a calma. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Nas veredas da justiça ele me guia, refrigera minha alma angustiada, e por amor do seu nome todo dia me dispensa o seu cuidado, eu não sou nada. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Se no vale onde a morte faz morada, eu andar cumprindo ali a minha sorte, não terei mal nenhum nesta jornada, pois Senhor, tu me conservas sempre forte. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. A bondade e a misericórdia certamente seguirão todos os dias minha vida. Viverei com o Senhor confiadamente, até que chegue a hora da minha partida. O